Bom, nesse vídeo o grupo vai demonstrar como fazer a traçagem de uma curva de lobos de 90 graus. As nossas dimensões são altura 75 mm e diâmetro 100 mm. Para a traçagem, vamos precisar só de lápis, compasso, régua, par de esquadros é opcional, calculadora, mesmo os cálculos sendo simples, vocês podem ou não usar a calculadora. E caso o professor não deixe você reduzir as suas dimensões, vocês vão precisar adaptar o compasso com uma fita isolante. O primeiro passo é achar as medidas de altura, 75 mm, e o diâmetro, de 100 mm. A medição do diâmetro parte da altura, então daqui até aqui são 100 mm, da sua base das linhas até as marcações, 75 mm, 75 mm e 100. Você vai usar o compasso para fazer a traçagem de um arco aqui, da altura, e de um arco maior do diâmetro. Bom, feito as marcações dos arcos, você precisará de uma linha de 45 graus, dividindo o arco no meio. Após isso, você irá dividir esse arco, essas duas partes, no meio de novo, para achar o seu ponto B, que será necessário para a divisão dos lobos e do meio lobo. Uma maneira de você achar a metade desse arco seria abrindo o seu compasso num diâmetro qualquer, num raio qualquer, e utilizando o ponto de tangência das duas pontas desse arco, como foi ensinado na matéria de caldeiraria no início do ano. Esse ponto de tangência vai delimitar a metade do seu arco. Você coloca lá no início, nas suas duas linhas de referência, alinha ele com o ponto de tangência, logo você vai ter a marcação da metade do seu arco. Feito essa marcação, você irá fazer de novo para achar a metade desse arco aqui. Essa metade aqui irá dizer o tamanho do seu meio gomo. Se eu não falei no início, a nossa curva será de 3 gomos inteiros e 2 meios gomos. No final vocês vão ver como vai ficar. Agora, a metade desse arco vai delimitar o tamanho da metade do seu gomo. Feito essa marcação, você já tem todas as medidas possíveis. Como eu estava falando antes da interrupção, essa medida que a gente achou aqui de metade de um gomo, depois de achar a metade desse arco, que é a metade desse arco aqui, ela vai servir como base para todo o resto das medidas da sua curva. Por quê? Meio gomo aqui, você pega o compasso e acha qual é essa medida. Depois de você achar qual é essa medida, você coloca ela aqui embaixo, onde vai estar o seu outro meio gomo. Logo, você já vai ter a medida dos seus 2 meios gomos. Com essa mesma medida de meio gomo, você pode colocar ela aqui no meio do seu arco, traçar para um lado e para o outro, e assim você terá um gomo completo. O que sobrar, mais ou menos daqui até aqui e daqui até aqui, será os seus outros 2 gomos completos. Como eu havia dito, eu utilizei essa medida de meio gomo para achar esse outro meio gomo. Posicionei aqui no meio do seu arco inteiro e achei meio gomo para cá, meio gomo para lá. Deu um gomo inteiro e o que sobra são os outros 2. Logo, aqui já está o perfil da nossa curva de lobos. São 3 gomos aqui e 2 meios gomos na ponta. Após a traçagem dos gomos, será feito um círculo com o tamanho do diâmetro por aqui, e você irá utilizar a metade desse círculo para marcar, o meio dele na horizontal. O diâmetro desse círculo é o nosso diâmetro, de 100 mm, e nós iremos dividir ele em 6 partes. A gente pode pegar o
compasso e fazer essa divisão. Colocando com a abertura do raio, você posiciona ele no meio do seu círculo e acha a primeira parte para um lado, a outra parte para o outro. Fazendo a mesma coisa aqui, você acha para um lado e para o outro. E isso vai se repetir nesse ponto e nesse ponto, para a gente obter a divisão em 6 partes do nosso círculo. Feito as divisões, nós iremos enumerar cada distância dessa daqui, das divisões, que começa no meio do nosso círculo e vai até esse primeiro meio gomo. Essa reta aqui, a gente dá a numeração de 1, na sucessão essa daqui 2, essa 3, 4, 5, 6 e essa última aqui 7. Essas distâncias servirão para a gente fazer a segunda parte do nosso vídeo. Cada uma dessas distâncias será utilizada para fazer a planificação da nossa curva de lobos. Aqui a 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Na próxima parte eu vou mostrar como a gente vai utilizar essas medições. No segundo passo, você vai utilizar as medidas da sua peça para fazer essas linhas aqui de referência. Essa medida aqui seria o perímetro da sua curva de lobos. Como a nossa curva tem um diâmetro de 100, a conta que a gente vai fazer vai ser π vezes o diâmetro, que dá aproximadamente 314. Depois, nós vamos utilizar essas nossas linhas de referências aqui e dividir ela em 12 partes. Já que o nosso perímetro é aproximadamente 314, dividido para 12, cada parte vai ser 26,1 milímetros. Feito as nossas linhas de divisão, lá em cima, acho que está na folha de trás, as 12 linhas, nós vamos utilizar essas medidas aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 para fazer a planificação aqui. Como por exemplo, na linha 1, nós vamos pegar essa distância aqui, posicionar aqui no ponto 1, que representa A1, e fazer isso daqui, em cima e embaixo. Depois vamos pegar o 2 e fazer a mesma coisa aqui para cá, e no outro 2 aqui para cá e para cá. Assim sucessivamente até o ponto 7, que são nas duas pontas. Feito a medição dos pontos lá e colocando na nossa planificação aqui, vocês já tem o formato de um gomo da nossa curva de gomos planificado, ok? Ele está planificado. A ideia é que nós dividimos o círculo em 7 partes, né? Ou 6 partes, e planificamos aqui. Caso vocês queiram que essas medidas fiquem mais exatas, vocês dividem o círculo em mais partes, e aí vocês vão ter, por exemplo, se vocês fizessem 24 aqui, vocês teriam medidas mais exatas, mais próximas possíveis da realidade. Aqui a gente fez em 12 e tem cada medida aqui. Agora eu vou traçar esse nosso gomo planificado e mostrar como vai ficar. Depois de traçado, a gente tem basicamente o nosso gomo planificado aqui. Isso vai gerar para a gente um molde desse jeito aqui. A gente vai cortar ele e fazer um molde. E esse molde vai servir como para os outros gomos. Como todos esses 3 gomos eles têm o mesmo tamanho, a gente vai utilizar esse molde para fazer os outros gomos. E aí os outros 2 meios gomos que estão aqui, a gente utiliza metade desse molde. E aí a gente vai conseguir ter os 3 gomos e os 2 meios gomos. A exemplo de como seria feito na caldeiraria, eles fazem isso, né, com outras peças, esse nosso molde serve para eu fazer as demais peças. A partir da nossa divisão que a gente fez aqui. Ele gera esse molde, vão ser 3 moldes desse, e depois o quarto molde será dividido no meio para fazer o meio gomo. Logo após isso, com esse molde, você consegue fazer a peça.
que fica mais ou menos assim, tá? Aqui é a nossa curva de gomos, feita aqui com essas dimensões, a partir do molde que a gente teve que utilizar. Esse molde é planificado, ele é como se fosse essa parte aqui do gomo, e aí você utiliza 3 dele e depois um meio gomo. No fim, nós temos a nossa curva de lobos de 90 graus. Os 3 gomos aqui, um meio gomo, o outro meio gomo. A gente fez essa de PVS e na caldeiraria normal seria, né, do material adequado ao projeto. Seria soldado, provavelmente. E a conclusão do nosso projeto, ele fica em 90 graus. Fica difícil de ver assim porque aqui encobre, mas se você vem aqui, você vê que ele está certo a 90 graus. E aqui com a altura correta, né, de 7,5, que está aqui, e o diâmetro de 100 milímetros, tá? Espero que tenha explicado de uma forma correta e coerente. E é isso.